Caros amigos, hoje temos um evento ao vivo muito especial. Vamos explorar os medos que assombram a mente humana, as fobias. E é importante que você saiba disso. Como uma ferramenta primordial para gerenciar nossas emoções, a mente, ela mente. Nada mente mais para o ser humano do que sua própria mente. Porém, é crucial compreender que ela mente devido às suas características complexas e particulares. Permita-me questionar: o pensamento é real ou virtual? Essa é uma questão profunda que impacta a dinâmica das relações interpessoais, afeta a relação de uma pessoa consigo mesma e até desafia a validade da ciência. O pensamento, ele incorpora a realidade do objeto pensado ou é uma interpretação dessa realidade? Quando um pai repreende ou critica um filho, é importante abordar essa situação com sensibilidade, pois não é elegante passar o tempo todo criticando ou repreendendo. Um pai deve conquistar o coração do filho, aprender a se comunicar, compartilhar suas próprias emoções, inclusive as dramáticas, para que os filhos também aprendam a expressar seus próprios dramas. Parceiros devem desenvolver uma relação emocional inteligente, deixando de ser apontadores de falhas para se tornarem celebradores dos acertos uns dos outros. Portanto, criticar, apontar falhas e discutir são formas indelicadas de se relacionar com os outros, pois pressupõem que nossa mente produz pensamentos verdadeiros para julgar, analisar e compreender a realidade alheia. Queridos amigos, o pensamento nunca foi algo concreto, como a humanidade sempre acreditou. Quando olhamos para uma mesa feita de trilhões de células de madeira, a celulose que a compõe, podemos dissecá-la, conceituá-la e definir suas características, mas nunca incorporamos a realidade do objeto em si. Da mesma forma, quando conversamos com nossos cônjuges, namorados, ou parceiros, e apontamos uma falha em sua forma de interpretar, raciocinar ou pensar, não estamos incorporando a realidade do nosso parceiro. Mesmo um psiquiatra habilidoso não consegue incorporar a essência intrínseca de uma crise depressiva. Ele não pode experimentar a fobia, o drama e o desespero de um paciente. Ele interpreta, conceitua e explora em seus pensamentos uma série de análises. Entre um psiquiatra experiente e um paciente, há um espaço de desconexão, um espaço infinito. E muitas vezes não percebemos isso porque não entendemos que o pensamento é virtual. Elevamos o tom de voz, sabe por quê? Porque acreditamos que o pensamento é verdadeiro e capaz de mudar o outro, sem compreender que precisamos verdadeiramente entender o outro. Partindo de nós mesmos, podemos pressionar, criticar. Você reconhece todos esses comportamentos? Eles derivam de um conceito distorcido, pobre, de que o pensamento humano tem uma concretude, de que ele incorpora a realidade do objeto pensado. O que isso tem a ver com as fobias? Tem muito a ver com todas elas, com todos os fantasmas que assombram a mente humana, todos os vampiros que sugam nossas emoções e nos levam a perder o prazer de viver, a tranquilidade, o controle sobre nós mesmos. O pensamento é virtual. Podemos transformar um elevador em um cubículo sem ar e desenvolver claustrofobia. O pensamento virtual pode levar pessoas que estão perfeitamente saudáveis a desenvolverem a tratofobia, o medo da morte. Elas enxergam, em sua mente, a possibilidade de morrer e até se imaginam em um caixão, com as pessoas ao seu redor vivenciando a dor de sua perda. Há pessoas que, ao se aproximarem de um parapeito de um prédio ou de uma sacada, sentem-se atraídas e acreditam que vão morrer ao cair, porque sentem essa atração. Na verdade, o pensamento virtual cria a fantasia de se jogar. Assim, a mente desenvolve uma prisão mental, convencendo a pessoa de que, naquele momento, ela irá despencar do prédio e sofrer politraumatismo. A acrofobia é mais um exemplo de como o pensamento é virtual e não incorpora a realidade do objeto pensado. Lembro-me de uma das minhas pacientes que foi sequestrada. O drama de estar em cativeiro é indescritível, porém, o maior drama dela não estava relacionado a estar em cativeiro, mas sim ao medo de encontrar aranhas nesse lugar.
Ela sofria de aracnofobia, o medo de aranhas e outros aracnídeos venenosos. Apenas ao ver uma foto de uma aranha ou ao vê-la de longe, ela entrava em pânico. Nesse momento, sua mente, ou seja, acionava o gatilho, o primeiro fenômeno inconsciente que desencadeia a construção de pensamentos. Abrindo uma janela em questão de milésimos de segundo, surgia o medo de ser envenenada por aquela aranha. A intensidade da tensão era tão grande que a âncora da memória, o terceiro fenômeno, era estabelecida. Há pessoas que se encontram em determinadas situações, sejam um médico, enfermeiro, advogado, ou trabalhador operando uma máquina sofisticada, e perdem completamente o controle de suas reações. Isso acontece porque o pensamento é virtual e gera uma série de fantasias que aprisionam o ser humano em um único lugar onde ele deveria ser livre. O pensamento, sendo virtual, nos permite explorar nosso imaginário, pensar no futuro mesmo que ele não exista e resgatar o passado mesmo que ele seja irreversível. Ele liberta as imagens mentais, permitindo-nos desenvolver a criatividade. A virtualidade dos pensamentos nos torna cineastas extremamente complexos em nossa mente. Somos capazes de criar filmes de terror, fobias que geram reações exageradas em relação ao objeto fóbico. Não se trata apenas do medo da altura, mas sim de acrofobia, o medo de se jogar do edifício, o medo de perder a vida naquele momento. Não se trata apenas de um inseto ou aranha, mas sim de aracnofobia, o pavor diante da possibilidade de ser envenenado. Não se trata apenas de um lugar fechado, como um elevador, mas sim da janela assustadora que gera a fantasia de que o elevador vai parar e faltará o ar. Nesse momento, nos sentimos aprisionados, e o eu, que representa nossa capacidade de escolha, perde sua voz. O livre-arbítrio desaparece, e a autonomia é perdida. O veículo da mente humana se torna desgovernado. Assim, podemos entender que, devido à mente humana não incorporar a realidade do objeto pensado, somos libertados, mas ao mesmo tempo aprisionados. Essa virtualidade nos torna criativos, permitindo que desenvolvamos arte plástica, esculturas e exploremos objetos. Também usamos essa capacidade para adquirir novos conhecimentos na ciência, sentir saudades daqueles que amamos quando estamos distantes. No entanto, ao mesmo tempo, essa virtualidade da consciência nos aprisiona e gera uma série de mentiras, fantasmas que assombram aqueles que têm medo da autorresponsabilidade, medo da crítica, medo do que os outros pensam e falam deles. Esse medo tem até um nome: a fobia de enviar e receber mensagens, o medo de ser criticado e ter sua imagem comprometida. É surpreendente como isso se tornou comum na era das redes sociais. As pessoas acabam vendendo sua paz por um preço muito alto, comprando as fantasias e os vampiros metafóricos que sugam sua alegria. Aqueles que têm medo de falhar não se arriscam, não se reinventam, não debatem suas ideias nem ultrapassam seus limites. O medo do fracasso, do vexame, da fragilidade ou lidar com os próprios fracassos os paralisa. Por isso, se tornam conformistas. No entanto, não são conformistas por escolha, mas porque estão aprisionados por várias janelas que os sequestraram no único lugar onde deveriam ser livres. Lembremo-nos da paciente que mencionei anteriormente. Quando alguém se encontra naquela região, seja um médico, enfermeiro, advogado ou trabalhador operando uma máquina sofisticada, perde completamente o controle. Isso ocorre porque o pensamento virtual gera uma série de fantasias que aprisionam o indivíduo em um lugar onde deveria ser livre. O pensamento, virtual por natureza, liberta nossa imaginação para explorar o futuro, mesmo que ele seja incerto, e resgatar o passado, mesmo que seja apenas na memória. Ele permite a construção de imagens mentais que impulsionam nossa criatividade. Tornamo-nos cineastas complexos em nossa mente, mais criativos do que qualquer diretor de Hollywood, capazes de transformar os filmes da nossa mente em terror e fobias. Essas reações exageradas em relação ao objeto fóbico vão além de simplesmente ter medo de altura. É acrofobia,
O medo de se jogar do edifício e perder a vida em um instante. Não é apenas um inseto ou aranha, mas aracnofobia, o pavor diante da possibilidade de ser envenenado. Não se trata apenas de um lugar fechado, como um elevador. É a janela assustadora que gera a fantasia de que o elevador vai parar e faltar ar, levando a pessoa a se hospedar nessa ideia. O eu, que representa nossa capacidade de escolha, perde sua influência. O livre-arbítrio não tem mais voz. O eu, que representa a autonomia, perde o controle próprio. O veículo da mente humana torna-se desgovernado. Podemos compreender que, embora a mente humana não incorpore a realidade do objeto pensado, isso nos liberta, mas também nos aprisiona. Essa dualidade nos torna criativos, permitindo desenvolver e explorar objetos mentais, como pintura e arte plástica. Através dessa criatividade, expandimos nossos conhecimentos científicos e sentimos saudades daqueles que amamos quando estão distantes. No entanto, ao mesmo tempo, a virtualidade da consciência nos aprisiona, gerando uma série de mentiras e fantasmas que assombram aqueles que têm medo da autorresponsabilidade, críticas e do que os outros pensam e falam sobre eles. Sabem qual nome damos a essa fobia? É a fobia das pessoas que têm medo de enviar e receber mensagens, pois temem a crítica e que sua imagem seja comprometida. O termo fobia pode parecer estranho, mas não faz muito tempo, durante um treinamento para líderes do judiciário, 11 deles me procuraram e pediram para repetir esse nome várias vezes, mas não conseguiam articular corretamente. O nome dessa fobia é medo da crítica e medo de enviar e receber mensagens, algo muito comum na era das redes sociais. É quase inacreditável, mas assim como a mente, vendemos nossa paz por um preço muito alto. Compramos essas fantasias, esses vampiros metafóricos que sugam nossa alegria. Existem pessoas que têm medo de falhar. Elas não se arriscam, não se reinventam, não debatem suas ideias e não ultrapassam seus limites, tudo por medo de fracassar, de passar vergonha ou de lidar com sua própria fragilidade e fracassos. Esse medo paralisa essas pessoas, levando-as a se conformarem com a situação. No entanto, elas não são conformistas porque desejam ser, mas porque existem diversas janelas que as aprisionaram no único lugar em que deveriam ser livres. Lembro-me de um caso de uma paciente que tinha um medo extremo de encontrar aranhas em seu cativeiro. Esse medo irracional demonstra como essas janelas da mente podem se tornar verdadeiros cárceres para as pessoas. É importante compreender que nossos pensamentos virtuais podem tanto libertar como aprisionar nossa mente. Eles nos fornecem um vasto campo de possibilidades criativas e nos permitem explorar novos horizontes mentais. No entanto, também podem nos enganar, alimentando mentiras e fantasmas que minam nossa confiança e nos impedem de agir com autonomia e autorresponsabilidade. Portanto, é essencial cultivar uma consciência crítica em relação aos nossos pensamentos e fantasias. Devemos buscar equilíbrio entre a liberdade de imaginar e a necessidade de ancorar nossos pensamentos na realidade. Dessa forma, poderemos desfrutar de uma mente criativa e exploradora, ao mesmo tempo em que nós mantemos conscientes das armadilhas que podem surgir quando permitimos que as fantasias sejam nossa única realidade.